Perdoar significa observar com carinho as limitações e as deficiências da outra pessoa. Quando nós carregamos esse sentimento ruim dentro de nós, com relação à pessoa que supostamente nos ofendeu, significa dizer que nós estamos nos colocando acima daquela pessoa. Nós nos achamos melhor do que ela. Agora, veja, se de fato nós somos melhor do que aquela pessoa, então por que não desculpar ou por que não perdoar? Se for uma coisa, no seu entendimento, mais superficial, desculpe. Se for algo com mais profundidade, que ofendeu muito os seus sentimentos, talvez você seja uma pessoa mais sensível, tudo bem, faça uma reflexão sobre isso, veja no que você precisa se fortalecer neste tipo de entendimento. Porque de que adianta você guardar esta mágoa com relação a uma outra pessoa, imaginando que você é melhor e ela é pior, sendo que se você fizer uma análise fria, né, e racional, você mesmo vai perceber que se você se julga tão melhor do que a outra pessoa, não tem por que você não perdoá-la. Perdoar é dar a ela uma segunda chance. Porque as pessoas, elas mudam, as pessoas vão se transformando, as pessoas vão se melhorando. Claro que tem algumas pessoas que parecem ter mais dificuldade, que passam uma vida inteira se comportando da mesma forma. Parece que o fato delas terem sofrido não modifica a maneira dela pensar. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que merecem esse tipo de consideração. Existem pessoas que, por mais que você tente conversar com ela, ela vai se negar. Então você tem que virar a página e seguir a sua vida, né? E como diz, vida que segue, bora lá. Mas se você entende que são pessoas importantes para a sua vida, se você julga desta forma, então vale a pena você tentar resolver essa questão. Agora, se a outra pessoa não tem este mesmo grau de interesse ou não lhe dá a importância que você até acreditava que deveria ter tido por parte dela, tudo bem também. Você tenta superar, né, essa situação usando da sua espiritualidade, usando dos bons sentimentos, até porque se você diz que é uma pessoa melhor do que a outra e não cometeria o erro que ela cometeu, né, eu quero acreditar que você vai exemplificar, tem ali uma situação para ser resolvida, mostre toda a sua capacidade. São nessas situações difíceis que nós mostramos as nossas virtudes. Não adianta a gente dizer ser bom, ser caridoso, ser benevolente, se nós temos dificuldade de nos aproximarmos de uma determinada pessoa para resolver uma questão. Então, perdoar significa nós nos libertarmos de algum sentimento que nos aprisiona. Uma pessoa que passa uma vida ressentida com alguém, ela sempre vai estar criando algum obstáculo para ela própria, porque ela cultiva dentro dela um dos piores sentimentos que a criatura humana pode cultivar, que é a mágoa. O nome já diz, mágoa, má água. Então é algo ruim o que a gente carrega dentro de nós. O que nós podemos fazer com uma pessoa que nos magoou? Podemos procurá-la para conversar e dizer a ela o nosso ponto de vista. No momento em que a gente toma essa decisão, a gente está querendo se reconciliar com a gente mesmo. Então isso já é um ponto bastante positivo para a nossa saúde
psíquica, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, porque nos liberta, né, de sentimentos negativos que faz aproximar coisas ruins da nossa vida, faz potencializar as sombras que ainda nós temos dentro do nosso ser. Mas, como disse, algumas pessoas preferem falar o seguinte: eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Então, se essa pessoa é dessa forma, então você se afaste dela, né, sem ressentimento. As pessoas às vezes se melindram por muito pouco. E pessoas que se melindram por muito pouco são pessoas ressentidas. E aí fica mais difícil da gente obter uma reconciliação. Demanda também nós exercitarmos a nossa humildade. E o orgulhoso, ele diz que ou Deus perdoa ou o perdão não existe. Mas se nós estamos atrás de nos libertarmos, reconhecendo-nos como seres imperfeitos que erram, nós precisamos repensar sobre esse conceito. A necessidade de perdoar as pessoas para que em algum momento elas também possam nos perdoar. Então o perdão é algo que aproxima as pessoas dentro de um sentimento de irmandade e faz com que também nós nos coloquemos dentro de um sistema de igualdade. Quando nós paramos para conversar com alguém a respeito do perdão, nós não estamos ali buscando saber quem é que tem a razão. Porque senão, o momento em que nós nos encontrarmos para conversar sobre uma possibilidade de reconciliação, ali vai ser uma oportunidade para colocar ainda mais lenha na fogueira, como se diz. E não é para isso que a gente se encontra com as pessoas quando se fala de perdão. Nós temos que, se tiver que pontuar alguma coisa ali, buscando compreender as limitações do outro. Não estamos ali para expor a nossa razão. Porque, como disse, se nós estivermos nesse intento, obviamente, cada um vai estar defendendo a sua razão. E aí não tem perdão que resista. Então, o perdão, ele requer de nós a humildade. A humildade de perceber que na nossa frente existe alguém em construção. Que existe alguém que, como nós, também tem as suas dificuldades, que também tem as suas limitações. Então é muito fácil nós nos colocarmos numa posição soberana, né? Uma posição de um ser humano extremamente racional e dizer que quem perdoa é Deus ou que o perdão não existe. É muito fácil. Agora, quando nós falamos um pouquinho das questões sentimentais, das questões emocionais, a gente sai um pouco da questão da razão e leva as coisas um pouquinho para o coração. Então, quando nós compreendemos a necessidade de perdoar o nosso semelhante, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, significa dizer que o perdão é infinito. Mas também não significa dizer que nós precisamos ser complacentes com os erros recorrentes das pessoas. Nós não somos pessoas perfeitas. Então, muito provavelmente, o que impede uma reconciliação é o orgulho ferido. É nós termos que dizer ao outro que nós erramos. Agora veja uma coisa como é complicada. Se nós somos uma pessoa maledicente, por exemplo, nós vamos passar por uma vida aí espalhando coisas negativas acerca de uma determinada pessoa. Então vamos dar um exemplo prático. Eu falo de uma determinada pessoa para a minha família. E esta pessoa a qual eu estou falando mal para a minha família,
é uma pessoa do meu laço sanguíneo, tá? Mas aí o tempo vai passando e a minha família, as pessoas que moram ali comigo, elas estão ouvindo eu falar sempre daquela pessoa, sempre criticando aquela pessoa, sempre dizendo que aquela pessoa não faz as coisas corretas. De certa forma, eu vou tentando mostrar para a minha própria família que eu sou uma pessoa muito boa e que aquela outra pessoa não é tão boa assim. Num determinado momento, a minha família passa a acreditar, nestas coisas que eu estou falando para ela. Mas aquela pessoa que está longe de mim não está tendo nem a oportunidade de mostrar o seu lado. Primeiro porque eu sirvo de um escudo. Eu jamais vou permitir o encontro desta pessoa aqui com a minha família. Até porque se eu não estou sendo franco, honesto, verdadeiro e transparente, é claro que esses encontros não serão bem-vindos. Então eu crio uma blindagem fazendo com que esta pessoa do meu laço sanguíneo não se encontre de forma alguma com os meus familiares. Até porque esta pessoa aqui pode ter a oportunidade de mostrar o seu ponto de vista para essas que estão aqui e aí a minha máscara cair. Por outro lado, quando eu procuro me explicar de forma que aquela pessoa veio e procurou ter um contato comigo e nós nos acertamos, como que agora eu vou falar para os meus familiares que eu me acertei com esta pessoa aqui, sendo que tudo que eu falei dela para os meus familiares foram coisas terríveis, coisas que desmoralizaram, que caluniaram, que difamaram. Eu não tenho mais essa possibilidade aqui de rever essa relação. Eu perdi a oportunidade de aceitar um reencontro para que pudéssemos conversar e nos acertarmos. Porque agora, diante de toda a imagem que eu criei para a minha família acerca desta pessoa, eu não tenho mais como criar um lastro de harmonia. Porque as coisas que eu falei foram tão terríveis que mesmo agora, eu tentando limpar essa barra, eu não vou conseguir. Por isso que quando nós temos um problema com alguém, o mais importante é nós resolvermos entre os dois e não pegarmos uma situação de conflito e levar para o âmbito familiar, levar para os amigos, estender essa discussão para um outro universo que não seja entre aquelas duas pessoas de interesse. Nós não vamos conseguir reaver esse relacionamento, porque nós falamos tão mal daquela pessoa para todo mundo, e aí esse todo mundo vai falar assim: puxa vida, mas o que aconteceu para você mudar de ideia? Então é muito delicado esse assunto. Então é melhor que nós procuremos resolver as nossas contendas com aquela pessoa, sermos leais aos nossos princípios morais. O perdão não deve ser dado para que a pessoa continue errando, O perdão, ele deve ser oferecido a quem quer que seja, para que nós não estejamos presos àquelas coisas ruins e não ficarmos cultivando ressentimentos e nem mágoas, porque isso de fato, como disse, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então nós podemos sim desenvolver esse sentimento do perdão, ele existe sim, e nós, a partir do momento que compreendemos essa necessidade,
nós não vamos reagir de uma maneira a nos mostrarmos superiores a ninguém. Então, se alguém te ofendeu e te procurou para uma reconciliação, dê essa oportunidade a essa pessoa. Caso você perceba que existem pessoas que, por mais que você tente uma reconciliação, você já fez as suas tentativas, você já demonstrou a sua boa vontade e a pessoa não aceitou, não tem problema. Você fez o seu melhor, né? Você tentou não, você fez, né? Você foi atrás dessa pessoa, né? Tentar não é nem fazer uma coisa nem fazer outra, né? A pessoa às vezes fala, eu tentei, né? Você tentou, então você não fez. Então eu sugiro que você faça, mesmo que você não obtenha aí os resultados que você está imaginando, mas que você faça sim, né? As suas tentativas, né? Mas a ação, que você tenha uma ação para tentar resolver o problema, porque pelo menos desta forma você passa a olhar para você mesmo e ter a sua consciência tranquila.